Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Número de casos de Covid cresce em 12 estados brasileiros. Em São Paulo, Secretaria de Educação recomenda o uso de máscaras nas escolas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Um levantamento da Fiocruz alerta para a disseminação do coronavírus no Brasil. De acordo com o estudo, a Covid já corresponde por quase metade dos diagnósticos de doenças respiratórias feitos no país nas últimas 4 semanas. O Pedro Paulo Filho traz mais informações para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esses dados apontam para um crescimento de casos, especialmente entre a população adulta. Segundo a Fiocruz, 12 estados registraram aumento de notificações. Além aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina indicam alta de infecções, principalmente nas faixas etárias acima dos 60 anos. E esse boletim mostrou ainda que no último mês, as mortes por Covid-19 já representaram mais de 80% dos óbitos provocados por síndromes gripais. Salsi. Preocupante. Obrigada, Pedro, pelos detalhes. Aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação reforçou a recomendação do uso de máscaras nas escolas. O Marcos Guimarães tem os detalhes. Oi, Marcos. E Salso, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A recomendação veio depois do aumento de casos em novembro aqui no estado e serve para locais onde há maior risco de transmissão do vírus, como ambientes fechados, no transporte público ou onde há grande concentração de pessoas. Todos os casos identificados nas escolas devem ser informados à Vigilância Sanitária do município. Por causa do aumento de 20% nos registros de infectados na capital, 1 milhão de máscaras de proteção devem ser distribuídas em terminais de ônibus a partir de segunda-feira. Salsi. Obrigada, Marcos. E uma pesquisa feita pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech concluiu que a nova vacina contra a Covid, adaptada à Omicron, produziu mais anticorpos que neutralizam o vírus. Segundo o estudo, a quantidade de anticorpos neutralizantes cresceu mais de 8 vezes na comparação com a primeira versão da vacina contra a Covid. A resposta foi eficaz em adultos com 55 anos ou mais. O novo imunizante da Pfizer protege inclusive contra a subvariante conhecida como Cérbero, que tem provocado aumento de casos da doença em países da Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal rejeite os pedidos de afastamento do diretor-geral da PRF e do ministro da Defesa. O Matheus Escavazini chega com as informações direto de Brasília. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. De acordo com a vice-procuradora-geral Lindora Araújo, não há legitimidade processual nos pedidos e o caminho adequado seria acionar o Ministério Público Federal. A petição enviada por 2 parlamentares ao ministro Alexandre de Moraes pede o afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, dentro do inquérito das milícias digitais. Lindora argumenta que a lei não permite a interferência de parlamentares sem ligação com os supostos crimes e que não há indícios mínimos de delito que justifiquem uma apuração criminal. Salsi. Obrigada, Matheus. Nos destaques internacionais, a fundadora de uma empresa de tecnologia de saúde americana foi condenada a 11 anos de prisão por fraude e conspiração. Elizabeth Holmes fundou a Theranos, empresa que prometia exames de sangue revolucionários. Durante anos, a jovem, que foi considerada a versão feminina de Steve Jobs, enganou investidores e a mídia. A Theranos chegou a ser avaliada em mais de 50 bilhões de reais. Mas a tecnologia prometida nunca foi entregue. E a empresa fechou as portas em 2018, 3 anos após o jornal The Wall Street Journal revelar a fraude. Elizabeth Holmes ainda pode recorrer da sentença. Os Estados Unidos querem fabricar e vender apenas veículos pesados não poluentes até 2040. Os detalhes com o correspondente Vandrei Pereira. Olá, a informação foi confirmada pela Secretaria de Energia aqui dos Estados Unidos na Cúpula do Clima, no Egito.
Bem, na lista estão ônibus escolares, caminhões e veículos que realizam entregas. A meta é produzir 30% da frota com zero carbono até 2030 e fazer com que, até 2040, todos os veículos médios e pesados sejam não poluentes. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de carbono do mundo, perdendo apenas para a China. Bem, neste ano foi aprovado um projeto de lei que estabelece novos créditos fiscais para veículos elétricos comerciais. De Orlando, Vandrei Pereira. Copa do Mundo. No último dia de preparação na Europa, a seleção brasileira treinou apenas na parte da manhã. A equipe embarca neste sábado para Doha e faz o primeiro treino no Catar no domingo. De Turim, a correspondente Ana Paula Gomes traz as informações sobre a seleção. Boa noite, os jogadores tiveram uma folga e puderam aproveitar o dia como quiseram. Alguns ficaram aqui na concentração, quem tem família aqui em Turim foi para casa da família, uns cortaram o cabelo, alguns foram para o restaurante. Aproveitaram essa última folga antes da Copa do Mundo do Catar. Pela manhã, o técnico Tite fez um treino, mas ao contrário do resto da semana, ele fechou completamente esse treino. Os jornalistas tiveram que sair, a gente só ficou nos 15 minutos iniciais de aquecimento, faz mistério, mas deve colocar um time na estreia na próxima quinta-feira contra a Sérvia, um time mais ofensivo com 4 homens aí na frente, com Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison. A seleção vai para o Catar neste sábado e estreia aí na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, porque a Copa já começa no domingo. De Turim, na Itália, Ana Paula Gomes. Num zoológico do Kansas, nos Estados Unidos, uma chimpanzé foi mantida afastada do filhote por 2 dias depois de uma cesariana. E o reencontro dos dois foi emocionante. O filhote nasceu com problemas respiratórios e por isso precisou ficar sob cuidados veterinários. Até que a mãe pôde ver o filhote pela primeira vez depois do parto. A chimpanzé Mahali chegou meio tímida, sem saber o que fazer. Até que ele levantou a pata e a mamãe o abraçou com força. O chimpanzé foi batizado de Kucheza, que na língua Swahili significa brincar. Que amor! Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.